Olá, meu amigo empresário que me assiste, que acompanha alguns vídeos amadores, mas com conteúdos profissionais postados aqui. Digo conteúdo profissional porque eu sou um profissional, né? Eu sou publicitário. Para quem não conhece ainda a minha qualificação, eu sou publicitário, eu sou jornalista, eu trabalho em agência desde os meus 17 anos de idade. Eu venho seguindo aí uma carreira nessa área de comunicação. Sou gestor profissional, graduado em gestão de marketing, pós-graduado com MBA em gestão de negócios, pós-graduado em inteligência emocional e ODM, sou inventor e tenho várias extensões em matérias afins. Eu estou falando a minha qualificação para você entender que o que eu falo para você eu tiro de experiências profissionais. Eu tenho 51 anos, eu já tenho 30 anos que eu trabalho no mercado, que eu atuo ativamente dentro do mercado de negócios. E assim, quero dividir com você esse artigo hoje, que é a estratégia certa é a melhor experiência de consumo. Por que eu estou trazendo esse artigo? Porque eu escolhi esse, eu tenho 90 artigos escritos, eu estou escolhendo de um a um para gravar o vídeo e disponibilizar para vocês de forma gratuita. Não tem pegadinha, você não precisa chegar no final e clicar nisso ou naquilo para pagar nada ou para se inscrever, não, é gratuito. Se você quiser se inscrever no canal, se você quiser acompanhar os cases que eu tenho colocado aqui, são assuntos totalmente pertinentes ao processo de gestão da sua empresa, a melhoria contínua da sua empresa, a políticas de conquista e retenção de cliente, que é o que eu vou falar agora. Bom, eu escrevi aqui no sutiã do título o seguinte: o mundo virtual proporciona velocidade e conquista, o marketing alcança qualidade e retenção de cliente. O mundo virtual é interessante? Totalmente. Você tem aí um software, você tem aí uma inteligência virtual, você tem aí um processo de gestão eletrônico, enfim, tudo isso é interessante. Vender é interessante? Muito interessante. Você perguntar para a pessoa se ela quer vender, todo mundo duvido que alguém vai falar que não quer. Porém, tudo isso perde quando não há política de retenção de cliente. O que eu quero dizer para você? Você se manter no mercado vendendo, simplesmente vendendo, não favorece a sua empresa. Por quê? Porque você não sabe por quanto tempo você vai conseguir isso. Por outro lado, quando você se mantém no mercado com foco na política de retenção de cliente, que é o que determina a conquista desse cliente, porque conquista só existe se tiver retenção. Se você fala que você conquistou um cliente, você não reteve ele, você não conquistou esse cliente. Você está errado. Você teve uma relação comercial momentânea com esse cliente. Ele entrou na sua concessionária, por exemplo, ou entrou na sua loja, te comprou um mouse, ou te comprou um lápis, ou te comprou uma Mercedes. Nunca mais apareceu. O que acontece com isso? Ele não ficou satisfeito com o seu atendimento. Alguma coisa aconteceu ali que ele não teve mais vontade de voltar à sua empresa. Ou ele mudou, ou ele morreu também. Mas, na maioria dos casos, o que acontece é a falta de política de retenção. Os empresários, as empresas estão preocupadas em vender, mas vendem mal muitas vezes. Por exemplo, um cliente ligou para sua empresa para comprar um lápis. Ou um cliente entrou no seu sistema e comprou um lápis. Mas ele nunca recebeu um telefonema seu, ele nunca recebeu um contato que determina a relação e o relacionamento. O que acontece com isso? Ele vai ficar solto, como num restaurante, por exemplo. Você sentou num restaurante. Você foi ali e pediu um prato. O prato veio, você comeu. Qual era o seu objetivo? Degustar algo diferente, degustar algo mais saboroso, ou simplesmente almoçar ali no seu horário de almoço do seu trabalho.
Tudo bem, você foi ali e resolveu o seu problema. Era aquilo que você queria, aquele era o seu objetivo. Seu objetivo foi resolvido, foi a comida estava boa, maravilhosa, puxa, comida deliciosa, tudo perfeito. O cliente saiu satisfeito? Puxa, o cliente saiu satisfeito. Isso basta? Não, isso não basta. O cliente ele tem que sair encantado. O cliente ele tem que se encantar com a sua empresa. E para isso, você não precisa de muita coisa. Você só precisa de enriquecer detalhes no relacionamento. Detalhes para melhorar a experiência de consumo do seu cliente. Por exemplo, nós temos um produto que nós inventamos, estou falando de restaurante, nós temos um produto que nós inventamos para servir o limão. Ou seja, você foi ali servir uma lagosta para um cliente. O cliente chegou, pagou ali 200, 300, 280, 250 pau num prato de lagosta, veio uma lagosta maravilhosa, ele pediu um limão. Aí você foi servir o limão para o cliente pegar com a mão. Aí o cliente pegou com a mão, espremeu, saiu dali, queimou a mão da mulher dele, queimou da esposa. E, puxa vida! Quer dizer, um constrangimento. Então, quer dizer, você tem que procurar melhorar a experiência de consumo desse cliente. Como o cliente que entrou para comprar uma Mercedes, foi lá, comprou a Mercedes, ele ficou satisfeito com a compra? Pô, ficou satisfeitíssimo, carro novo, tudo novo, mas ele não teve nenhum tipo de relacionamento dentro da empresa. Sabe o que vai acontecer? Ele não quer voltar mais na tua empresa, ele está com o produto dele ali, ele já resolveu o problema dele. Você, empresário, se você vendeu e o seu objetivo era só esse, você também resolveu o seu problema. Mas você não resolveu o problema da sua empresa. Porque o problema da sua empresa não é vender bem. É vender 1, 2, 3, 4 vezes. Por exemplo, o case de concessionárias é o que eu mais vejo. É erro em concessionárias que tem um mega potencial de venda na mão e não aproveita esse potencial de venda. Entende? Ela não mantém um relacionamento com o cliente. Se você entrar numa concessionária, parece que é abelha no mel. Aquele monte de gente querendo te vender um carro. Mas você comprou o carro, os caras não querem nem te olhar mais. Você está entendendo? Por quê? Porque não tem relacionamento. Você não teve um relacionamento satisfatório ali com nenhum vendedor, com supervisor, com gerente de vendas. Você não recebeu um pós-venda para saber se você está gostando do seu carro, se você está conseguindo usar os benefícios do seu carro, ou do seu celular, ou do seu mouse, ou do seu computador. Não. Comprou? Botou o dinheiro ali, a empresa recebeu, acabou. Isso não determina a política de retenção. Isso não determina o sucesso da operação. Porque o sucesso da operação não está em simplesmente vender. O sucesso da operação está em vender, em atender, em servir. Porque quem atende e serve a necessidade do consumidor, quem consegue realmente entender a necessidade do consumidor, ele serve o consumidor da forma que o consumidor quer. É como você entrar, vamos botar o case do carro. Você comprou um carro, você foi lá para comprar um carro. Qual é o carro que você quer comprar? Não, eu quero comprar aquele carro assim assado, porque meu vizinho tem um, eu quero comprar um. Porém, quando chegou lá, esse carro era o mais caro. O vendedor ele não se preocupou em vender o mais barato, com certeza. Ele quer o mais caro, porque ele vai ganhar mais comissão. Ele está de olho grande no dinheiro, na comissão, que é o erro. E não em atender a necessidade do cliente. Aí o que acontece? O cliente queria pegar o carro, o cliente pegou o carro e foi para um lugar que o carro não tinha nada a ver, botou no buraco, o carro não respondeu bem, ou seja, um mega carro, ele pagou aí 300 mil num carro e quando for usar o carro não era o que ele esperava. Ficou insatisfeito com a compra, mas não tinha mais, agora não tem mais jeito, comprou, acabou. Então o que vai acontecer com isso? Ele vai odiar essa empresa, vai dizer, pô, mas o cara podia ter me falado isso, o vendedor podia ter me orientado com relação a isso. Então assim, retenção, política de retenção, conquista e retenção de clientes, conquista e retenção de clientes. O cliente apareceu na sua empresa, não se importe em vender para o cliente. Não tenha esse objetivo em dinheiro, em faturar, em vender. Isso é uma consequência. O seu objetivo, se você quer uma orientação profissional de quem sempre atuou na área de atendimento, de quem sempre teve cases assim fantásticos na área de atendimento, de venda, eu já fui gerente de vendas de grandes empresas, já trabalhei na Brahma, já trabalhei em grandes atacadistas de material de construção, autopeças, alimentos, já fui gerente, diretor, comprador. Então assim, eu sou um cara vivido no mercado. E eu te garanto que se você mudar a sua personalidade, se você passar
a procurar entender melhor o poder e a lucratividade que você vai gerar para a sua empresa, trabalhando mais a política de retenção de clientes do que a política simplesmente de conquista, você vai ver o resultado que você vai ter. Você vai ver o lucro que você vai ter a curto, médio e longo prazo. Nem que você perca uma venda, mas você vai ganhar várias vendas depois. É melhor você deixar de vender uma coisa errada para um cliente hoje e vender 20 amanhã do que você vender uma coisa errada para um cliente hoje e nunca mais olhar para esse cliente. Tá certo? Então esse vídeo eu quero trazer para você procurar entender isso. Mantenha o foco da sua empresa na política de relacionamento com o cliente. O relacionamento é o que determina a continuidade de um negócio. O negócio é do cliente, ele é o dono do negócio, você é o dono da empresa. Então você tem que zelar por esse negócio que o cliente tem dentro da sua empresa. Ou seja, você tem que entregar para o cliente a melhor experiência de consumo. Você tem que manter com o cliente um relacionamento. É diferente de você manter uma relação comercial. A relação comercial é uma política de troca. Toma lá da cá. Ele te dá o dinheiro e você dá o que ele quer, o produto ou o serviço. Mas o relacionamento é o que vai azeitar esse contexto. É o que vai azeitar esse cenário. É o que vai aquecer esse cenário entre o consumidor e a empresa. Entre o negócio e a empresa. Então, se você tem uma política de relacionamento com o seu cliente favorável, o que acontece? Ele gosta de fazer negócio com você. Ele gosta de ir à sua empresa. Ele gosta de trocar uma ideia com o seu vendedor. Ele pode até não comprar, mas ele quer uma orientação da sua empresa. Ele quer receber da sua empresa um relacionamento. Todo mundo que compra quer um bom relacionamento. Outro dia, por exemplo, eu fui avaliar uma empresa e eu ouvi de um cliente, eu fiz uma avaliação da satisfação do cliente dessa empresa. E eu ouvi de um cliente o seguinte: puxa, realmente eu fiquei encantado com o negócio que eu fiz. Eu falei, mas qual motivo lhe encantou tanto? Porque ele falou com muita empolgação. Foi porque geralmente quando eu compro pela internet, eu não recebo um telefonema. E dessa vez eu recebi um telefonema. Assim que eu fiz a compra, eu recebi um telefonema para confirmar se realmente era aquilo que eu queria, se eu estava certa do que eu estava comprando. Então o que acontece? Houve um relacionamento. A empresa não se preocupou em vender simplesmente. A empresa se preocupou em atender a necessidade do consumidor. A empresa se preocupou com relacionamento. Existe uma grande diferença nisso. Da venda, em você vender ou em você conquistar o cliente. A conquista é fundamental. A conquista é a base do relacionamento, é a base entre empresa e negócio. Conquista sem retenção não é conquista, é relação momentânea. Toda conquista é precedida de retenção. Se houve a retenção, houve a conquista. Você realmente conquistou o cliente, porque você reteve, ele está ali com você. Isso até na vida pessoal, se você levar para a vida pessoal, é assim que acontece. Se você conhece uma pessoa, você conquista essa pessoa está com você. Se você não conquista essa pessoa esteve com você durante um tempo, foi uma relação. Você não teve um relacionamento de conquista, você teve uma relação de interesses. Quando aquele interesse naquele momento foi sanado e acabou o interesse, acabou aquele objetivo inicial, entendeu? Que era comprar um lápis. O objetivo inicial era comprar um lápis, não deu certo, então acabou a relação. E se não tem um relacionamento, acaba tudo por ali. Então eu estou chamando a sua atenção para lhe mostrar que nem sempre é atender a necessidade do cliente com excelência, atender a necessidade do cliente de uma forma rápida é o suficiente para você conquistar esse cliente. A melhor política é a política de conquista. Você tem que conquistar o cliente. E para que você conquiste o seu cliente, você tem que manter um relacionamento com esse cliente.
Caso contrário, você não tem conquista de cliente. Você não tem retenção de cliente. E o que mais hoje, e sempre foi assim, o que mais contribui para a conquista e retenção é o trabalho de marketing, é o trabalho de relacionamento com o cliente. Mais vale você ter um cliente dentro da tua empresa encantado do que 5 clientes na tua empresa mantendo uma relação momentânea. Que você leia esse artigo, você entenda, comente, pergunte, interaja e compartilhe se você achar que alguém está precisando ouvir isso, alguém que está meio que precisando de um direcionamento, não uma dica de sucesso, um direcionamento para refletir, ok? Forte abraço, espero ter contribuído com o seu sucesso e com a sua empresa. Mais vídeos serão postados em cima de outros artigos que eu escrevi, ok? Forte abraço, que Deus abençoe seu negócio. Até logo.